Você encontra canecas térmicas, adesivos e camisetas estampadas da sua distribuição Linux favorita e muito mais na Deal Store. Acesse www.dealstore.com.br. Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um Dio Linux Responde, e dessa vez é uma edição feita de uma forma diferente. Sim, eu vou responder perguntas e comentários também, mas eles não vêm do Ask.fm, eles vêm de alguns comentários que vocês fizeram no próprio YouTube. Eu tô achando que estão tendo perguntas um pouco mais produtivas até no YouTube do que no Ask.fm, então eu vou tentar intercalar aí de vez em quando e pegar algumas coisas relevantes. Como esse vídeo recente que eu fiz aí sobre a utilização do Linux para redução de custos nas empresas, por conta da crise e tal, dando o exemplo lá da M. Dias Branco e tal, é um dos últimos vídeos aí do canal. Se você ainda não viu, é interessante que você veja para você entender do que eu estou falando. Teve vários comentários interessantes, algumas pessoas contando um pouco da sua experiência, outras tirando algumas dúvidas ou querendo tirar algumas dúvidas. E como é meio complicado responder todo mundo, porque são muitos vídeos, são muitos comentários, também tem o blog, tem as fanpages, tem os grupos, tem os e-mails, enfim, vocês não têm ideia, eu acho, talvez do volume de mensagens que nós recebemos todos os dias, assim, passa de 1000 tranquilamente, somando todos as mídias, então não tem como responder. Mas, deixa eu dar uma arrumada no microfone aqui, eu acho que agora ficou melhor. Mas então eu resolvi fazer esse vídeo aqui para comentar alguns comentários que vocês fizeram e responder e tirar algumas dúvidas aí que vocês colocaram nos comentários daquele vídeo. Então eu vou tentar fazer isso aqui uma vez por semana, respondendo algumas dúvidas que vocês colocarem nos comentários dos vídeos. Vamos ver se isso aqui dá certo. Vocês podem até dizer aí depois nos comentários desse vídeo o que vocês acharam, tá, desse modelo assim, se vocês acham que é melhor pelo ASCII ou enfim. Mas vamos lá. O primeiro comentário que eu tenho aqui é do Sidney Moraes. Ele coloca assim pra gente: Dio, tem alguma diferença na economia ao usar o Firefox ou o Chrome? Pergunto isso porque na maioria das vezes que uma empresa faz essa migração para Linux, elas optam pelo Firefox mesmo, tendo o Chrome como opção. Bom, Sidney, obrigado pela colocação aí. Na verdade, assim, o que eu penso, pelo menos nesse sentido, tanto faria em termo funcional o Chrome e o Firefox, mas reconhecidamente o Chrome é um comedor de memória RAM. Se você for instalar ele de repente num computador que tenha poucos recursos, pode ser que ele se torne um pouco lento, dependendo do que vai ser feito. Além do mais, o Firefox vem normalmente como padrão de navegador na maior parte das distribuições Linux, como o Ubuntu, por exemplo. Até o Debian trouxe ele de volta, né? Botou o nome de volta agora. Então eu acho que seja essa a justificativa, mas não por fator econômico, porque ambos são gratuitos. A diferença é que o Firefox em si, você tem o código aberto dele lá também, com as suas restrições próprias. O Firefox, se eu não me engano, tem uma licença especial. E com o Chrome você teria que usar o Chromium para ter uma experiência parecida, se isso for algum fator a se considerar na hora da empresa fazer a seleção. Mas se for um navegador só simplesmente para utilizar, provavelmente eles optam pelo Firefox ou por ele vir já por padrão no sistema que eles vão instalar, ou por ser de repente um pouco mais econômico no sentido de memória RAM. A próxima pergunta é do Jailson Monte. Na verdade ele faz uma colocação, né, explicando o ponto de vista dele. Cara, eu até acho que instalando o Ubuntu não precisa de treinamento nenhum ou mínimo. Ele é super intuitivo e geralmente os funcionários não dão manutenção na própria máquina. Imagino que qualquer empresa de médio porte tem um setor de TI, mesmo que pequeno. O problema são os sistemas. Eu trabalho num hospital com mais ou menos uns 380 funcionários. Lá nós temos um sistema desenvolvido em Delphi que para funcionar necessita ainda da instalação do Oracle e do BDE. Outro problema é que quando a empresa depende de parceiros para funcionar, no caso do hospital que eu trabalho, precisávamos solicitar liberações de exames para os convênios, e alguns desses convênios têm sistemas que funcionam apenas em versões específicas do Internet Explorer. Eu sei que dá para instalar pelo Plain Linux, mas isso já é um grande empecilho. Muito obrigado pela colocação e pela sua experiência aí nesse setor, Jailson. A minha posição sobre isso é assim: essa questão do treinamento mínimo eu até concordo, mas eu acho que um treinamento, mesmo que de leve, pode facilitar a utilização. E nesse caso você tem razão, realmente tem alguns empecilhos nesse tanto. Teria que ser mudado a forma de trabalho nesse caso, né? Valeria para todas as empresas envolvidas pensar em sustentabilidade a longo prazo,
que não é uma coisa às vezes tão fácil, né? Porque a maior parte das vezes quem não tem essa visão tecnológica, tem muitos empresários que entendem muito de manter a empresa, mas não entendem da tecnologia às vezes que é utilizada na mesma, né? Por exemplo, nesse caso aí que você falou, é um caso parecido até com a própria M. Dias Branco, que foi a empresa que serviu como exemplo no vídeo passado. Apesar deles terem economizado lá 2 milhões de reais, como foi dito, e terem migrado 1.500 máquinas para Linux, isso foi 50% do parque deles. Foi só onde era possível trabalhar dessa forma, porque provavelmente, como você disse aí no hospital, existem certos programas que é necessário utilizar. Porém, eu aposto que no hospital também vão ter máquinas que é possível utilizar Linux e economizar nas licenças sem maiores problemas também. Inclusive, tem um post que eu lembro que eu fiz, se eu achar eu vou colocar aqui na descrição, que o principal hospital de uma cidade vizinha de onde eu moro aqui, de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, é o maior hospital da cidade, ele migrou para Linux, para o Ubuntu, se eu não me engano, e para a maior parte do hospital também, salvo algumas máquinas que precisavam de programas específicos que foram feitos só para Windows. Bom, a próxima é uma pergunta do Lenaldo Moreira. Ele diz assim: Dio, qual a distro recomendada para produção de conteúdo gráfico e audiovisual? Muito obrigado pela pergunta. Em primeira instância, eu diria que qualquer uma serve. Eu utilizo o Ubuntu com Unity, o padrão, para fazer produção audiovisual e gráfica, né, para o blog, para o canal aqui. Tudo é feito no Ubuntu, tudo é feito com Linux, tudo é feito com programas que rodam no Linux, sem maiores problemas. Mas existem algumas distribuições, como o Ubuntu Studio, que é reconhecidamente voltada, ela planejada, feita para isso. Eu já fiz alguns comentários sobre o Ubuntu Studio, acho que eu nunca fiz uma review sobre ele, até uma distribuição que é interessante de mostrar, quem sabe aí no futuro. Mas teve um vídeo que eu fiz há muito tempo atrás sobre o kernel de baixa latência, onde eu comentei que o Ubuntu Studio carregava ele por padrão, por questão de poder trabalhar com produção de áudio e coisas do tipo. Então vale a pena você dar uma olhada no Ubuntu Studio, quem sabe. Mas qualquer distribuição que você tenha preferência vai servir para isso, basta você instalar as ferramentas que você necessita. O Antônio Souza também fez um comentário interessante aqui, dizendo que o problema dessa adoção, no caso do Linux, né, pelas empresas, ao menos na visão que posso falar por conhecimento próprio, é que existem muitos sistemas feitos para a plataforma Windows. Na minha empresa, por exemplo, tento vender a ideia de trocar o Windows por Linux, mas esbarro na parte de app, porque infelizmente só funciona no Windows. Já tentei fazer várias gambiarras para rodar no Ubuntu, mas não dá, né? Não funcionou. Até chega a funcionar, mas o desempenho cai bastante, logo porque temos filiais em outros estados e um banco centralizado. O ERP ou app até tem uma boa parte dos módulos em web, o que já é bom. Mas os principais módulos ainda estão em EXE e feitos em Delphi. Olha o Delphi aí de novo. Tem uma outra questão também. É uma grande barreira de usuários. Uma coisa é conseguir vender a ideia para os meus gerentes, outra coisa é ter a mesma velocidade usando o Libre e outras ferramentas que não é do Windows. Volta a ser o mesmo caso semelhante lá ao do hospital, onde precisa de uma ferramenta específica que só roda em tal sistema. Fazer o que, né? Paciência. A questão é ver se tem como mudar isso também, se a vontade de colocar Linux no lugar do Windows é grande, né? Se isso é viável, se torna viável. E aquela questão de você fazer a troca é o que eu tinha falado no vídeo passado sobre esse assunto. Não adianta você simplesmente trocar. Por isso que entra a parte do treinamento ali. Esse treinamento não é simplesmente para você explicar para as pessoas como que vai funcionar. Às vezes é você explicar por que vai funcionar dessa forma, e a troca ela tem que ser gradual, ela tem que ser feita a longo prazo. Dependendo do tamanho da empresa, pode demorar alguns anos até. O caso do Banco do Brasil, por exemplo, eles fizeram a migração para Linux também. Boa parte do sistema computacional do banco hoje em dia roda Linux, mas eles estão fazendo isso há 10 anos já, né? Eles começaram a implementação lá em 2005 ainda, se eu não me engano, e agora é que está praticamente 100% aí, só coisas muito específicas também. Aquela coisa, se você não consegue reduzir 100% do custo, tem que usar o Windows de alguma coisa, fazer o que? Não tem problema, então você vai tentar reduzir um pouco pelo menos, afinal de contas, nesse período econômico que a gente vive, qualquer real que você deixe de gastar é um real ganho, né? Para que você possa investir em outra coisa de repente, ou que faça aí parte do capital de giro da empresa, alguma coisa assim. Próximo comentário é do Mr. Chainman.
Ele diz que conhece vários empresários que preferem usar a versão pirata e está sujeito a multa do que usar algo diferente do Windows. Eu só separei esse comentário para dizer que eu conheço vários também. Na verdade, eu conheço muitos que não fazem ideia de que tem que pagar o Windows, acredite se quiser, né? Existe uma cultura assim que as pessoas às vezes sabem que é pirata, mas tipo, todo mundo usa, não parece ser errado, uma coisa assim, e às vezes não tem a noção do perigo em que está se metendo, especialmente se tem empresa, né? Aquele vídeo que eu falei sobre a Microsoft e como ela ganhava dinheiro e tal, por que ela não impedia a pirataria do Windows, veja esse vídeo aí e lá está explicado. Eu realmente conheço muitas pessoas assim, mas de repente cabe a você ou alguma pessoa que tenha iniciativa e conversar com pessoas que você já tem uma certa intimidade e dizer, olha, você está usando um programa pirata aqui, você tem certeza que deseja continuar dessa forma aqui? E se o cara desejar, né, vai por si só, né? Tomara que não dê problema nenhum. Próximo comentário do Severino Lima. Ele diz assim: sou professor de xadrez e uso Linux em sala de aula. Consegui reduzir meu custo de máquinas e empolguei os alunos, usando o Wine para instalar programas educacionais no meu notebook. Exemplo, o software O Pequeno Flitz para aulas de xadrez. Usando o xadrez assim como uma ferramenta de endomarketing, fidelizando os alunos. Muito obrigado pelo comentário, Severino, e aliás, parabéns pela sua iniciativa. Você fez aí uma pequena adaptação, né? O que prova que o Wine pode ser a solução de vez em quando, né? Como eu já comentei em outros vídeos aí sobre o Wine, ele não deve ser considerado a solução padrão para tudo, mas quando ele funciona, why not, né? Então, parabéns aí o Severino. Eu não tenho nenhum comentário a mais a tecer sobre esse assunto, mas eu separei o comentário porque eu achei interessante e eu queria te parabenizar por esse esforço. Então, valeu aí por acompanhar o canal também. E com este comentário nós vamos encerrando este episódio do Diolinux Responde, que virou um Diolinux Responde /comenta, né? Eu espero que vocês tenham se divertido, tenha sido informativo e que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar suas opiniões aqui nos comentários, podem fazer perguntas também. De repente eu consigo pegar alguma aí para um próximo episódio, nunca se sabe, tá? Então, valeu, obrigado por tudo, curta a nossa fanpage, tá aqui na descrição, tem o Twitter também, todas as redes sociais, eu espero que você já conheça a gente por lá também, siga a gente lá no blog, porque lá é muito mais movimentado do que aqui no canal, todo dia tem post novo, todo dia tem vários posts novos na maioria das vezes. Então, valeu e até mais.